Olá, está começando mais um Sala de Convidados e hoje a gente grava direto de Brasília na Conferência Nacional de Planificação da Atenção à Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nesse programa, a gente conversa sobre promoção da saúde em países de língua portuguesa. Comigo para essa conversa, Fernando Cupertino, assessor técnico de Relações Internacionais do CONAS. Também nessa roda de conversa, Hilário Cassuli, médico da Direção Nacional de Saúde Pública do Departamento de Cuidados Primários de Saúde de Angola. E conosco também, Janete Dula, coordenadora do Programa Nacional de Políticas e Sistemas de Saúde do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique. Que prazer estar com vocês aqui, doutor Fernando, doutor Hilário, doutora Janete, um prazer enorme. Começar fazendo uma pequena definição do que é promoção da saúde, doutor Fernando, e também refletindo no que ela se diferencia da assistência, né, de outras formas que se possa ter aí para a gente evitar agravos. É uma excelente pergunta, porque nós da saúde às vezes falamos em promoção e prevenção, mas promoção e prevenção de quê? A gente promove saúde e previne doenças, não é? Então, se você me deixa ser um pouquinho filosófico, eu diria que promoção da saúde é tudo aquilo que melhora a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Quer dizer, é como nós podemos fazer para nos manter em boa saúde. Já a prevenção de doenças, não é? Você tem a prevenção primária, quando você, por exemplo, administra uma vacina para prevenir, digamos, o sarampo. Você está fazendo um ato de prevenção primária. Pode haver também a prevenção secundária, que é quando você previne consequências de uma determinada doença. Quando eu controlo o diabetes, eu previno que esse diabético passe por uma situação de cetoacidose diabética, o coma diabético, por exemplo, né? Você tem outras situações e até hoje, mais recentemente, nós temos um conceito de prevenção quaternária, que é a prevenção da iatrogenia, ou seja, do mal que os médicos e a saúde podem fazer às pessoas, ao indicar exames desnecessários, ao fazer procedimentos que colocam muitas vezes a saúde da pessoa em risco e causam mais problemas do que benefícios, não é? E a assistência à saúde são todas aquelas ações que buscam recuperar a saúde que foi, às vezes, momentaneamente perdida, né? Depois dessa assistência à saúde, a gente ainda tem a questão da reabilitação. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente automobilístico, né, e que perde ou fica com uma função comprometida, ela passa por cuidados de reabilitação para readquirir movimentos, readquirir funções. E depois disso até temos a readaptação. Por exemplo, um carteiro que sofre um acidente e se torna paraplégico, ou seja, fica na cadeira de rodas, né? Ele certamente não vai mais poder entregar as cartas na rua, mas ele pode fazer outros tipos de serviço, né? Então é readaptar o indivíduo àquela condição para que ele se torne membro ativo da família, da sociedade, do trabalho. Doutor Hilário, primeiro, que bom receber a visita de vocês aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho da importância e da relevância desse intercâmbio entre países de língua portuguesa para a promoção da saúde. Muito obrigado. Antes de mais, permita-me agradecer este convite que foi feito pelo CONAS para participar desta conferência. É uma atividade que visa não só partilha do conhecimento, mas, sobretudo, um aprendizado entre os países. A visita para o Brasil e, sobretudo, visitamos as oficinas, a cidade de Uberlândia, permitiu com que os vários países da CPLP pudessem observar, aprender um com os outros sobre as boas práticas na atenção primária e, sobretudo, na promoção de saúde, envolvendo o agente comunitário de saúde, por exemplo. Então, tem sido uma experiência muito boa. Acho que saímos daqui com um aprendizado e que todos os países conseguimos nós notar que precisamos continuar essa ligação, essa comunicação para melhorar as saúdes dos nossos países e, sobretudo, a promoção de saúde, como disse muito bem o doutor Fernando. Obrigado. Janete, faço a mesma pergunta para você, também te dando as boas-vindas ao nosso país. Que boa essa integração, né?
Muito obrigada, cumprimento a todos. Bem, para Moçambique, para mim, tem sido, está a ser um privilégio único poder participar. Na verdade, nós viemos para o Brasil com a noção de que vínhamos cá para participar da conferência e fazer uma visita, mas não tínhamos a clareza, ou, portanto, superou as nossas expectativas, porque começamos primeiro por esta, como bem disse o colega, esta visita à Uberlândia, que nos trouxe aquilo que seriam serviços de saúde ideais para toda a população, obviamente, e foi-nos dito de forma muito aberta que o modelo que está a ser implementado no estado do Uberlândia não reflete o que o sistema de saúde está a oferecer ao país todo, mas já é um começo muito, muito bom e ter participado desta visita, portanto, abriu para nós, como países de baixa renda, muito, como é que eu digo, a esperança de poder replicar, obviamente adaptando aquilo que é a nossa realidade, um serviço de excelência como que nós tivemos a oportunidade. E agora, a participar desta conferência, que está a ser uma honra, é o primeiro encontro que também temos de promoção de saúde que envolve os países lusófonos, então complementa tudo que nós ouvimos e vivemos no estado do Uberlândia. Sim. Por favor, doutor. Na verdade, eu queria só reforçar aqui um aspecto que este aprendizado nos ajuda muito naquilo que é o percorrer das nossas ações. Nós estamos a fazer muita coisa nos nossos países, principalmente em Angola, sobretudo na questão da promoção e sobretudo na questão da atenção primária. Mas vendo essa experiência do Brasil, permite que o Brasil tem um percurso, cometeu falhas e correções, ou tem um serviço, digamos, mais robusto, mais integrado, com mais equidade, mas isso permite com que nós, daquilo que nós podemos observar e ver em termos de informações, permite um aprendizado para que nós não cometemos alguns erros que o Brasil cometeu. Então, acho que essa experiência de longos anos do Brasil é uma experiência que pode ajudar os nossos países a atingirmos a este nível, mas sem ter que passar pelas fases tortuosas, se não mesmo difíceis que o Brasil passou. Então, esta aprendizagem e esta troca de experiência, essa partilha, tem este processo, permitir que os países da CPLP, que estão a um passo mais avançado, garantam que os outros chegam a este passo sem ter que passar a alguns momentos menos bons. Eu acho que é isto. Obrigado. Doutor Fernando. Uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar é que os desafios, os problemas são comuns. Eles variam em volume, em tipologia, mas na essência são os mesmos problemas, né, que todos os nossos países enfrentam. E há uma questão também interessante nisso que o doutor Hilário se refere. O Brasil tornou-se independente de Portugal há pouco mais de 2 séculos. E a grande maioria dos países africanos apenas um quarto de século. Aliás, meio século, 50 anos. Então, é uma trajetória de construção. Não é? E o fato de nós podermos trocar experiências, trocar reflexões, opiniões, estratégias, isso nos enriquece a todos, porque o nosso sistema de saúde, embora seja extremamente bem estruturado do ponto de vista conceitual, normativo, ele tem problemas que nós ainda não conseguimos superar, e é como todos os demais. E isso é um processo de aprendizado mútuo. Né? A gente faz uma troca e, como disse o doutor Hilário, muitas vezes isso nos impede de cometer tropeços que outros países já cometeram. Então, a gente olha a experiência e diz, não, por ali a gente não pode ir, porque isso já não deu certo. Não é? E a gente acerta o rumo. Doutora Janete, uma das ideias muito bem-sucedidas que o Sistema Único de Saúde tem, como vocês citaram, é o agente comunitário de saúde, que a gente não se cansa de felicitar essa proposta, né? Como é que isso pode se refletir nessa troca de experiências que vocês estão tendo e que tipo de profissional você vê hoje no seu país que possa ocupar cada vez mais esse espaço, considerando inclusive que é no território que a saúde acontece, né?
Certo. Se calhar eu começo explicando de forma muito resumida como é que funciona em Moçambique. Ao nível dos cuidados primários, nós temos também os nossos agentes comunitários e recentemente nós estamos em reformas e estamos neste momento em fase de finalização da nossa política nacional para fortalecer o subsistema comunitário. Entretanto, o nosso agente comunitário de saúde é um agente que, de certa forma, está sobrecarregado. Portanto, comparando com o que eu vivi e aprendi cá no Brasil, em que o agente comunitário de saúde foca-se mais na prevenção e na promoção de saúde, o nosso agente em Moçambique, para além da promoção e prevenção, ele também responde ao diagnóstico e tratamento de algumas patologias comuns e penso que, na verdade, esta pode ser, por um lado, nós fazemos isso para poder aceder o máximo portanto, de indivíduos e população, dado a dificuldade de acesso que nós temos a nível do país. 70% da população, cerca de 70%, vive nas zonas rurais. Portanto, deve imaginar que para aceder a uma comunidade, na sua maior parte das vezes, é sempre desafiante. E o governo, por isso, viu que a oportunidade de ter um agente comunitário de saúde deve ser aproveitada no seu máximo. Então, quando vai um agente visitar uma comunidade, uma família, aproveita para oferecer um pacote de serviços essenciais. Então, mas o que nós vivemos cá no Brasil mostra que o agente é focado. Na verdade, nós temos uma equipa. Não é só um agente comunitário, mas é uma equipa que tem um trabalho integrado. E eu penso que esta experiência é muito boa e portanto, fica-nos muito na memória, não só na minha, mas de todos os participantes. É algo que temos discutido e refletido muito nestes últimos dias, que realmente ter os agentes focados na promoção e na prevenção primária pode ser chave para evitar que o paciente, que o utente, na verdade, e que esta população tenha depois complicações das doenças que nos afetam, né? Então, promovendo a saúde, prevenindo de forma primária, teremos menos pessoas a necessitarem de usar serviços mais especializados. Então, enfim, mais uma vez, é uma oportunidade única e agradecemos o CONAS por isso. Doutor Fernando. É uma coisa que eu acho que é bastante importante, né? Não se faz promoção da saúde sem educação em saúde, né? E o agente comunitário, ele tem um papel fundamental nessa prática. A minha geração, eu tenho mais de 45 anos de formado, acostumou-se com a equipe de saúde sendo aquela que fica atrás do balcão ou de uma mesa à espera de um doente que chega. A estratégia de saúde da família revolucionou essa prática. É a saúde que vai ao encontro das pessoas. Né? E a ponte que faz esse encontro é exatamente o agente comunitário, apoiado, evidentemente, pelos outros membros da equipe de saúde. Né? Eu me lembro de uma expressão muito feliz que o Dr. Adib Jatene, que foi o ministro que consagrou a estratégia, né? Ele dizia: o agente comunitário não é um servidor público, ele é um servidor da comunidade. Né? E é essa relação, né, que se estabelece através do agente comunitário entre as famílias e a equipe de saúde é que faz o sucesso, porque é uma via de mão dupla, uma via que gera responsabilidade da equipe com relação às pessoas, às famílias, à comunidade, e um vínculo de confiança que se desenvolve das famílias, das comunidades com relação à equipe de saúde, graças a essa atuação extraordinária do agente comunitário de saúde. Doutor Hilário, como o doutor Fernando está trazendo aqui, a ideia do agente comunitário de saúde, ela pode parecer muito simples, né? Porque, de fato, é aquela pessoa que está ali convivendo nos territórios, que conhece como ninguém onde que o problema acontece, né? E no seu país, vocês têm nas lideranças comunitárias algo que pode se assemelhar, pode ser ali uma semente para uma promoção da saúde que atua dessa forma. Conta um pouquinho para a gente como é que acontece. Sim, realmente em Angola nós temos esta figura da saúde comunitária e que nós chamamos ADECO, não é? Que é o Agente de Desenvolvimento Comunitário de Saúde.
e que faz essa ponte também com a comunidade e com as ações de promoção e de prevenção. Mas permita-me dizer que a feliz vinda para esta conferência trouxe-nos uma reflexão. A primeira reflexão é o facto de que, por exemplo, o Brasil tem integrado como um funcionário público, não é? É como um agente que está conectado ao sistema de saúde, já que em Angola nós não temos isto. É um processo, temos agora uma política nacional de saúde comunitária, estamos a desenvolver esta ação de agente comunitário de saúde, mas conseguimos apreender desta visita, dessa feliz visita, o facto de que é importante que este não seja um voluntário. Tem que estar dentro do sistema, tem que fazer parte do sistema. E essencialmente do sistema de saúde. Porque nós temos um programa que está a ser desenvolvido, que é para o agente de desenvolvimento, e em contrapartida sobrecarrega, que é a experiência que Moçambique nos traz. Por isso é que eu digo que é uma partilha que nós não queremos cometer o que os outros cometeram. Que se nós termos o ADECO, que nós chamamos de ADECO, que é o Agente de Desenvolvimento Comunitário de Saúde, estará sobrecarregado, porque ele vai fazer ação de saúde, ação do MAT, do Ministério da Administração do Território, qualquer outra ação de qualquer outro setor, e ele não vai conseguir dar resposta. E a experiência desta partilha mostrou-nos que nós temos que ir para um outro caminho. Daí que eu disse que temos uma feliz coincidência, que nós temos que praticamente ter um agente de ação de saúde, que é o agente comunitário de saúde, e sobretudo estar no Ministério da Saúde. Então isto é um caminho que nós vamos percorrer. E acredito que estamos felizes por participar nisso, porque nós estamos a desenvolver agora a primeira estratégia dos cuidados primários, e cuja base dessa estratégia é o agente comunitário de saúde. Então, vindo para aqui e vendo as experiências, vai permitir melhorarmos a nossa estratégia. Já começa uns passinhos à frente, né? Perfeitamente. Com esta visita já começa assim. Doutora Janete, um dos grandes desafios do SUS é a busca ativa e fazer com que o usuário vá às portas de entrada do SUS, não, doutor Fernando? É um grande desafio. Como é que vocês enfrentam esse desafio? Como você percebe a busca dos usuários por essa promoção? Ou seja, não somente quando o problema de saúde já está agravado e que o obriga esse usuário a buscar essa atenção. Certo. Bem, como eu disse, o nosso peso maior da oferta de serviços está a nível dos cuidados primários, nos centros de saúde. Temos mais de 1.800 unidades de saúde de atenção primária em Moçambique. E existem diferenças, obviamente, quando olhamos para um contexto rural e um contexto urbano. Nas grandes cidades, em contexto mais urbano, a população usa os serviços, principalmente usam mais para os serviços de saúde ou de atenção à mulher, tanto para o planeamento familiar como para a assistência ao pré-natal, e também usam serviços de vacinação e de assistência à criança. Então, estes serviços têm sido muito bem utilizados e cada dia temos melhorado os indicadores de utilização destes serviços. Mas quando olhamos para o contexto mais rural, a situação é desafiante. Como disse, o acesso é um desafio muito grande, olhando para as estradas, falta de transporte e outros motivos, incluindo a literacia. O professor falou da questão da educação, nós temos problemas de literacia ainda, então estes todos fatores e determinantes influenciam na questão do uso ou acesso aos serviços de saúde. Por isso, a figura importante do agente comunitário de saúde, também dos líderes comunitários e líderes religiosos. Em Moçambique, tal como Brasil, Angola, nós temos a religião como um forte alicerce para a população. Então, são estes os agentes promotores da utilização dos serviços de saúde e são eles que muitas das vezes apoiam o Sistema Nacional de Saúde para que possa mais vezes, cada vez mais, trazer a população moçambicana para utilizar os serviços mais preventivos de vigilância,
de vacinação, imunização e também da assistência aos doentes crônicos e também as grandes endemias. Não posso me esquecer, nós temos o HIV, a malária, a tuberculose, como um grande peso de saúde em Moçambique, e são estas figuras que ajudam ao Sistema Nacional de Saúde a trazer esta população para utilizar o sistema. Obrigada. Doutor Hilário. Eu queria só falar nessa questão da porta de entrada ao sistema de saúde. Nós temos alguma dificuldade, mas que temos estado ao longo do tempo a fazer uma grande intervenção. Embora os regulamentos, a legislação, o regulamento da unidade sanitária prevê que a porta de entrada é na atenção primária, mas um dos grandes desafios é conseguirmos fazer com que esta seja a porta de entrada, porque nós não temos limitações. Ou seja, o usuário pode sair da sua casa até o segundo nível, o nível especializado. E isto tem sobrecarregado os outros níveis, e às vezes com situações que podem ser abordadas no nível primário. E um dos grandes motivos tem a ver com a questão dos recursos humanos. Felizmente, o governo fez agora um grande investimento na questão de ter recursos humanos qualificados, sobretudo recursos humanos da assistência familiar. Estamos a falar dos médicos de família. São cerca de 3.000 médicos que estão a ser formados para atender, especializado de várias áreas, para poder atender a atenção primária e permitir assim que também os médicos de família chegam à comunidade, com a equipa, claro, com a base são os agentes comunitários de saúde, mas que permita que haja essa ligação e que a porta de entrada seja os cuidados primários. E há este fortalecimento. Ao longo dos anos tínhamos que ter os vários níveis e áreas de especialidades, foi feito um grande investimento, mas há este voltar das políticas à atenção primária. E isto está a permitir com que os serviços estejam mais próximos do cidadão, mais próximos das suas localidades, evitando que haja uma mudança do seu local de residência aí onde estão os serviços. Então também tem sido este caminho que nós temos estado a percorrer e, claro, com o aprendizado desta ligação, que aí é o que eu penso que sim, é uma das nossas fragilidades, que nós com essa visita vamos aprender, é fazer a conexão da atenção primária e os outros níveis, que é o que nós vimos. Porque senão depois há uma ruptura. E o que nós notamos é que é preciso que haja continuidade e, se possível, aquilo que aqui aprendi, uma terminologia, tutoria. Permitir que o nível do segundo nível, terceiro nível, consiga garantir que o técnico que está no nível primário tem as competências. Seja um multiplicador, né? Exatamente. Então eu achei isso muito interessante e acho que com esse reforço que estamos a fazer nos cuidados primários, fazendo esta conexão, vai ajudar com que a porta de entrada evite que haja sobrecarga aos outros níveis e muitas das coisas sejam resolvidas na atenção primária. Então é este o trabalho que estamos a fazer e com esse aprendizado vamos melhorar. Doutor Fernando. Ao longo da trajetória do nosso sistema, não é? Eu fui secretário municipal de saúde, secretário estadual, e vi algumas coisas que talvez me deem a convicção hoje de que as pessoas procuram os serviços onde creem que suas necessidades serão satisfeitas. Então, de nada adianta nós pregarmos que a porta de entrada é a atenção primária, essa atenção primária não é capaz de responder às necessidades e às expectativas das pessoas. Então não é o fato de ter o agente, de ter a equipe, eles precisam ter os meios para responder às necessidades. Então isso aí cabe muito, né, no nosso caso aqui, aos gestores municipais, estaduais e também ao Ministério da Saúde, para prover o primeiro nível de atenção, a atenção primária, dos mecanismos, dos meios, da logística necessária. Não é? Como é que eu vou acompanhar um diabético se a minha unidade básica de saúde não é capaz de fazer, por exemplo, uma glicemia ou hemoglobina glicada? Como é que eu vou enfrentar surtos de dengue se lá na unidade básica de saúde eu não consigo fazer um hematócrito? Não é? Então é preciso ter essa estrutura. E outra questão importante é a questão da comunicação. Quer dizer, se as pessoas sabem que na atenção primária elas terão o seu problema atendido, resolvido. E se ali não for resolvido, ela tem a segurança
de que será encaminhado a um local, não como um calvário, né, como uma via sacra de você ficar perdido entre um lugar e outro, mas com a certeza de ser atendido ali, com o horário definido, etc., as pessoas passam, evidentemente, a frequentar a atenção primária. Porque quando ele sai dali e vai à atenção especializada ou ao hospital, eu digo que ele dá uma volta, ele faz um passeio, mas volta sempre à sua casa. E qual é a sua casa? A atenção primária. E aí, para a gente fechar esse bloco, doutor Fernando, acho muito importante a gente trazer um pouco, a gente está numa Conferência Nacional de Planificação da Atenção à Saúde, que é uma proposta do CONAS que tem chegado a vários municípios. E só para quem está em casa entender do que se trata e da importância, eu costumo inclusive dizer que pode parecer um nome assim muito burocrático e para quem não está envolvido nas discussões do SUS e dos sistemas de saúde é algo muito chato de acompanhar eventualmente. Mas quando a gente chega no território e vê isso acontecendo, né, a planificação acontecendo, a gente percebe que toca realmente a vida das pessoas nas portas de entrada. Queria que o senhor desse uma pequena discorrida aí sobre o que é a planificação e de como você percebe o alcance que ela vem tendo. Eu acho que a planificação é efetivamente você colocar a pessoa no centro das nossas atenções. Não aquele sistema de empurra-empurra. Não, não é aqui. O senhor tem que ir para a unidade de pronto atendimento. Aí chega lá. Peregrinação. Exatamente, né? É a via sacra, não é? Então, quando você implanta a planificação, e uma coisa que nós chamamos a atenção, desde o porteiro da unidade até o diretor, todos eles são incluídos nesse processo de formação, de capacitação. Porque um porteiro de unidade de saúde não é um porteiro de hotel. Se ele tiver um mínimo de discernimento e de conhecimento, ele é capaz de auxiliar, por exemplo, na triagem do risco. Ele sabe quando uma pessoa chega e está em situação de risco, ele precisa passar adiante dos outros porque é uma situação grave, não é? E o fato de você articular a abordagem da atenção primária com a atenção especializada. Então, o fato de que o especialista possa orientar, auxiliar o profissional generalista ou a enfermagem na atenção primária faz com que as filas de espera na atenção especializada diminuam ou até desapareçam, porque os pacientes que não precisam de ir ao especialista deixam de ser encaminhados, porque terão seu problema resolvido ali. E não resolvido de maneira fragmentada, mas quando você atende, por exemplo, um paciente que tem hipertensão arterial ou diabetes, toda a equipe vem ver o paciente. Não é o paciente que vai a cada consultório, não. Ele fica no mesmo lugar e todos os profissionais vêm e juntos fazem um plano de cuidados para aquele paciente. Né? Então essa estratégia faz toda a diferença, simplifica a vida das pessoas, melhora o impacto das ações de saúde e, consequentemente, a qualidade de vida. E é muito legal ver essa estratégia acontecendo, né? Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre promoção da saúde em países de língua portuguesa. Comigo nessa conversa, Fernando Cupertino, assessor técnico de Relações Internacionais do CONAS. Também comigo nessa conversa, Dr. Hilário Cassuli, médico da Direção Nacional de Saúde Pública do Departamento de Cuidados Primários de Saúde de Angola. E complementando essa roda de conversa, Janete Dula, coordenadora do Programa Nacional de Políticas e Sistemas de Saúde do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique. Doutor Fernando, um avanço que precisa ser considerado no Brasil em termos de promoção da saúde foi o enfrentamento de questões como, por exemplo, o consumo de tabaco. Estamos tentando enfrentar o consumo de ultraprocessados. Qual é a importância disso e que tipo de desafio se coloca pelo forte lobby que existe das indústrias, né? E como é que se pensa em cada vez mais organizar essas políticas para que se facilite esse debate, né? Olha, os mais velhos na minha cidade costumavam usar uma expressão que eu gosto muito. Roma não foi feita em um dia, não é? E eu penso que o Brasil tem muito a comemorar nas conquistas da promoção da saúde, embora muitos desafios ainda estejam pela frente. Eu vou enumerar alguns que me parecem extraordinariamente importantes. Os mais jovens sequer se lembram de uma época em que os veículos não tinham cintos de segurança.
E aí, em determinada altura, eles começaram a ter cintos de segurança, mas ninguém usava. E houve um grande movimento, né, nacional, e que hoje ninguém pensa em entrar num veículo sem colocar o cinto de segurança. E isso é uma ação de Criação promoção. de cultura, né? Exato. E sabem como é que isso foi feito? Convencendo as crianças e essas, por sua vez, convencendo seus pais, seus tios, seus avós. E essa foi uma vitória estrondosa, porque reduziu em muito, né, a morbidade e a mortalidade dos acidentes de trânsito por falta do cinto de segurança. Esse é um ponto. O outro é o tabagismo, que você mencionou bem, né? E o tabagismo, para mim, foi uma vitória da comunicação. E nós devemos muito isso a vocês, né, dos meios de comunicação. E por quê? Porque houve uma felicidade em se cunhar uma expressão de que fumar é brega, fumar é deselegante, fumar é cafona, fumar é ultrapassado. E hoje eu me assusto quando eu vou, por exemplo, visito alguns países da Europa e vejo o quanto os jovens ainda fumam, não é? E o Brasil, felizmente, conseguiu reduzir bastante o tabagismo. Então, essa foi uma outra grande vitória da promoção da saúde. Mais recentemente, quando o ministro da Saúde era o Arthur Quioro, que hoje dirige a EBSER, ele conseguiu fazer um acordo com a indústria da panificação, reduzindo o teor de sal. E é uma redução gradual, de modo que o nosso paladar vá se acostumando devagarinho com a redução do sal. Isso tem um impacto importante, sobretudo num país que tem uma prevalência de hipertensão arterial sistêmica importante, não é? E mais um, para encerrar essas memórias, a colaboração da Anvisa, né, na questão da rotulagem dos alimentos. Ainda é uma coisa incompleta, porque não foi totalmente assimilada pelos cidadãos. Mas eu fico feliz quando vou hoje aos supermercados e às vezes vejo as pessoas lendo o rótulo, né, para saber se tem muito açúcar, para saber se tem muito sal, se tem muita gordura, né? Então, esses são passos importantes. Agora, nós temos uma política nacional de promoção da saúde que completa 20 anos no ano que vem. E essa política é muito bem escrita, muito bem estruturada, uma norma muito boa, mas o grande desafio é colocá-la em prática. E você disse bem, há muitos interesses econômicos, não é, que colidem com as ações de promoção da saúde. Quando a gente vai a uma mercearia ou um supermercado, os alimentos em geral mais baratos, mais acessíveis, são aqueles que mais mal fazem à saúde. Então, você tem aí os sucos que não são sucos, né? Aliás, eles têm até o escrúpulo de chamar de néctar, né? Não chamam de suco, porque são água, açúcar e lá umas essências, umas gotinhas de essência. Para isso ainda ganha incentivos. E ganham incentivos, a indústria de refrigerantes que ganha incentivos do governo. Quer dizer, trabalha-se na contramão da promoção. Então, o que é que você faz? Você estimula o adoecimento para depois gastar fortunas para tentar recuperar a saúde das pessoas. Olha, isso não tem senso, não é? Agora, os lobbies são muito poderosos, não é? E enfrentá-los, eu acho que nossos políticos sozinhos não conseguem. É preciso que a sociedade se dê conta disso, não é? E passe a reagir e dizer, olha, não é isso que nós queremos. Nós sabemos que essas coisas fazem mal, né? As mães de família hoje, muitas delas trabalham fora, estão dando para suas crianças macarrão instantâneo. Olhem lá no rótulo quanto de sódio tem um macarrão instantâneo. Dão bolachas recheadas. Eu gosto de comer bolacha recheada, mas é lá de vez em quando. Não é toda hora, não é todo dia, não é? Os ultraprocessados o sabor que você... também é muito bem pensado. É muito bem pensado, não é? Né? Por exemplo, eu que gosto muito de chocolate, eu sinto uma diferença imensa no sabor, no teor de açúcar, quando eu compro um chocolate da mesma marca que se vende no Brasil, num país europeu. Ele tem muito menos açúcar do que aqui. Então, a indústria, ela não é estúpida, ela conhece o paladar das pessoas, né? Sabe muito bem o que está fazendo. Sabe, né, muito bem o que está fazendo e acho até que sabe muito, muito bem o mal que está fazendo. Agora, cabe a nós, cidadãos conscientes, né, começarmos a ter uma ação proativa para dizer, não é isso que nós queremos. Nós queremos um alimento que seja saudável, que nós possamos consumir sem colocar a nossa saúde em risco. Doutora Janete, qual é o panorama em Moçambique? Bem, não temos tanto acesso assim a estes alimentos processados.
Só nas grandes cidades, obviamente, nós ainda enfrentamos desafios em relação ao acesso a uma alimentação equilibrada. As nossas crianças, cerca de 34% ainda sofrem de desnutrição, então, bem, temos ainda grandes desafios relacionados ao acesso aos alimentos. Contudo, há grandes investimentos por parte do governo para que, por exemplo, tenhamos alimentos que realmente possam ter nutrientes que contribuam para reduzir este déficit de nutrientes que nós temos a nível do país. Vou dar o exemplo: o nosso sal é iodado em Moçambique. Então, existem sim algumas ações, iniciativas que buscam melhorar o acesso à alimentação e melhorar também o conhecimento em relação à alimentação, por forma que a população, esta população iletrada, esta população que vive nas zonas rurais, possa saber o que comer, como comer, porque muitos dos problemas que nós temos relacionados à desnutrição também tem a ver com a informação que estas pessoas têm em relação à questão de ter uma alimentação equilibrada. Deixa eu só te pedir para explicar para quem está acompanhando a gente o que significa o sal ser iodado, porque isso é uma questão importante, né? Explica para quem está assistindo a gente qual é a relevância do sal ser ou não ser iodado. Tá certo. Bem, para Moçambique, nós temos agora o sal iodado porque constatamos que em algumas regiões tínhamos populações com bócio, que é uma doença que provém do déficit de iodo. Então, o governo decidiu instituir com que todos os alimentos, portanto, todo o sal que fosse produzido, contivesse o iodo na sua composição. Constituindo uma promoção, uma ação de promoção da saúde, né? Exato. Doutor Fernando queria comentar. Bem, esta é uma questão muito importante e é só para lembrar que os países de língua portuguesa têm um plano estratégico de cooperação em saúde, que se preocupa, além dessas questões todas, com a questão da chamada segurança alimentar. Porque há muita gente, também no Brasil, felizmente conseguimos reduzir, mas ainda há muita gente que passa fome, que não tem o mínimo, não é? E a essa situação se agrava aquela outra de que a desnutrição proteico-calórica ela acaba se agravando com o consumo das chamadas calorias vazias. Quando a criança, a mãe ou o pai compram o que eu costumo brincar dizendo são os porcaritos, né, no supermercado, os salgadinhos de milho que tem açúcar, tem sal, tem gordura em excesso, quer dizer, aquilo não alimenta, porque são calorias vazias, mas promovem danos à saúde. Então, para além da insegurança alimentar, que é caracterizada por aqueles que não têm um aporte mínimo à alimentação necessária, nós temos essa outra dimensão da má alimentação com esse tipo de alimento ultraprocessado. E é até importante pontuar, né, que esse lugar onde a gente chega hoje tem muito a ver com a ideia que se vende de que se vence a insegurança alimentar a partir de uma revolução verde que produz alimentos ultraprocessados no final das contas, né, e promete acabar com a fome no mundo, mas entrega calorias vazias, né? Então também é um lobby e um mercado que é muito difícil de combater, né? Até por isso surge essa expressão que é bastante interessante. É preciso desembalar menos e descascar mais, né? Comer mais frutas, legumes, verduras, do que abrir caixinhas, abrir embalagens de ultraprocessados. Doutor Hilário, como é que está o panorama em Angola? Em Angola nós temos tido ganhos. Nessa questão, por exemplo, do tabagismo, nós conseguimos ter uma legislação e essa legislação veio diminuir o uso. Também houve uma grande promoção da própria imprensa, usando a imprensa. Logo, hoje, vê menos jovens a fumarem e isso tudo tem estado a ajudar. Também há essa questão da alimentação saudável. O governo fez agora uma política nacional da alimentação escolar
que um dos pilares da política é que a alimentação seja saudável, ou seja, a alimentação local, com produtos locais mais saudáveis e que vai permitir também a educação das famílias sobre o uso dos alimentos, porque também temos estado a começar a sofrer, não claro na proporção, como diz, do Brasil, mas nós já temos começado a sofrer essa questão de alimentos ultraprocessados. Mesmo nas regiões distantes, hoje você encontra a mãe que ela produz o abacaxi, mas ela prefere dar o sumo ultraprocessado do que o abacaxi, porque é tudo uma questão também de educação. E identificando isso, não na gravidade que se tem, o governo tem estado a adotar medidas, desde políticas, desde educação sobre alimentação saudável, para permitir haver essa transição. Conseguir que as famílias consigam perceber que o que elas produzem é muito mais saudável do que esses alimentos. Essa também tem sido uma estratégia. Continuamos a sofrer ainda com a questão da desnutrição. Nós estamos com 40% de nutrição crônica, que não só pela escassez do alimento, mas também pela educação. E é nesse sentido que temos estado a trabalhar. O governo aprovou agora uma estratégia que nós chamamos de Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Hoje, toda a política do governo tem estado acionado na perspectiva da nutrição, que vê, sobretudo, na educação saudável. Há um ditado que diz-me o que tu comes, que eu direi o que tu és. Na perspectiva que a alimentação, quando é saudável, ela de alguma forma protege de muitas doenças. E é nisso que nós temos estado a trabalhar em Angola. Doutor Fernando. Eu me lembrei aqui de 2 exemplos, um de fracasso e outro de sucesso. Eu vou falar primeiro do de sucesso, evidentemente. Há algum tempo, não há muito tempo, as salsichas foram introduzidas na alimentação escolar no estado de São Paulo. Felizmente, nós conseguimos que isso fosse retirado. Então, foi uma vitória da saúde, da saúde pública, da promoção da saúde. Além do tabagismo, há uma outra questão que nos preocupa bastante, que é o consumo exagerado do álcool, né? E aí eu me lembro de uma derrota, a despeito de todos os esforços que o então ministro da Saúde fez. Durante a Copa, permitiu-se a venda de cervejas nos estádios de futebol, que não deveria existir, né? Até porque, além do consumo excessivo, isso gera agressões interpessoais e por aí vai, não é? Então, são exemplos de como é muito dinâmica essa questão de você trabalhar a promoção da saúde. Ela sofre a influência de múltiplos aspectos e sofre muitíssimo com os lobbies poderosos da economia. É muito interessante pensar que os 3 países aqui representados sofrem os mesmos lobbies, né? E aí, doutora Janete, qual é o caminho que vocês buscam, né? Porque é uma busca continuada, para levar, no caso você citou, por exemplo, que há uma extensa população no seu país analfabeta, isso é um grande desafio. Então, que estratégias de comunicação vocês utilizam para alcançar essa população e tratar também desses temas que acabam chegando sob forte pressão de uma indústria internacional, globalizante? Como é que vocês lidam com todos esses desafios através da comunicação? Bem, em termos de políticas, eu vou concordar com o professor que realmente existem já várias políticas. O que temos como desafio é realmente implementar. Para Moçambique, nós temos um plano estratégico e neste plano estratégico, para todos os grandes pilares que estão lá descritos, a promoção de saúde está muito bem refletida. Igualmente, para os planos estratégicos e para qualquer documento normativo ou intervenção, a questão de comunicação, educação e informação em saúde está lá também muito bem descrito. E esta informação é depois passada ao nível provincial, que penso que para o Brasil é ao nível do Estado, e assim vai até o nível que chegue realmente à população. Em termos de documentos. Em termos práticos, nós temos, tanto a nível promovido pelo Ministério da Saúde, promovido pelos diferentes setores, nós temos programas televisivos, temos mensagens que são enviadas pelo WhatsApp, pela mensagem normal para os telefones, com informação
sobre qualquer e alguma temática que seja relevante naquele determinado momento para a população. Obviamente que nem todo mundo tem acesso aos telefones, aos smartphones, e para esta população também nós temos feito divulgação a nível de rádios não só nacionais, mas rádios comunitárias, sendo que nas rádios comunitárias a promoção de saúde e a informação é feita na língua local. E todas estas políticas depois são passadas para pequenos informes em formato de protocolos, em formato de panfletos, de flyers, que são depois distribuídos nos diferentes níveis de atenção e em todas as unidades de saúde do país. E tanto o profissional de saúde, o usuário, o utente dos serviços de saúde, tem acesso sempre que vai à unidade de saúde. E também faz a entrega de panfletos para todos os utentes da unidade de saúde. Então, vários esforços têm sido feitos para fazer chegar a informação à população, até aquela que não sabe falar a língua portuguesa, até aquela que não sabe ler nem escrever. Lembrei-me agora, nós fazemos palestras matinais nas nossas unidades de saúde, da atenção primária, e quem faz as palestras, na maior parte das vezes, é alguém da comunidade, de confiança da comunidade, que é integrado a um comitê de cogestão da unidade sanitária e que, na linguagem da população, portanto, daquela comunidade que ela também está inserida, passa a informação de saúde de forma clara e compreensível para aquela população. Então, várias intervenções, agora posso não me recordar de todas, mas são várias as intervenções, contudo, há uma sobrecarga ainda dos nossos serviços de atenção primária e muitas das vezes dos grandes desafios que até estão descritos na literatura é que o profissional de saúde não tem tempo suficiente para explicar aos utentes sobre o seu estado de saúde, e alguns deles saem de uma consulta, imagina, sem sequer saber o que é que foi diagnosticado e o que é que foi prescrito. Portanto, podemos até ter pacientes, e isto acontece, que estão em tratamento para uma doença crônica há mais de 5 anos, mas não sabem dizer qual é o medicamento que está a tomar durante este tempo todo. Portanto, ainda há desafios muito importantes na questão de comunicação. As políticas estão lá, muito bem claras, mas a comunicação ainda é um desafio que nos persegue. Doutor Hilário, o senhor pincelou aí sobre a primeira política nacional de atenção primária à saúde no seu país. Eu queria que você trouxesse um pouquinho o que ela abarca e como é que está sendo essa experiência. Está-se a elaborar, ainda está na forja, está no início do processo de elaboração de uma estratégia dos cuidados primários. Primeiro porque identificamos como um pilar-chave para a resolução ou diminuição da sobrecarga aos níveis superiores. E então, no âmbito disto, está-se a elaborar essa estratégia também com a visão de conseguirmos estar mais próximo da comunidade através dos médicos de família que estão a ser formados em número muito grande e cujo objetivo é irmos ao encontro, como disse bem o professor, não esperar que a população venha, mas nós promovemos a saúde, ir ao encontro para promover a saúde. E no âmbito desses pilares tem a ver com a própria questão da tecnologia, da disponibilidade, do orçamento aos cuidados primários, que este foi um dos grandes ganhos que nós tivemos. Nós tínhamos, a nível do município, era a única instituição orçamentada. Hoje nós temos quase todas as instituições a terem orçamentos, porque disse muito bem o professor, não adianta termos a unidade ali e não ter a disponibilidade. Então nós temos ainda este problema de déficit de recursos humanos, déficit de equipamento, déficit de material gastável, e que está-se a fazer esse investimento muito grande no sentido de ter a possibilidade que a nível local tenha seu orçamento. Estamos a fazer uma inversão do orçamento.
Ou seja, a nível do segundo e terceiro nível, que têm orçamentos gigantescos, estamos a fazer a inversão para que o orçamento desse ao nível da atenção primária. Porque é ali onde, de acordo ao nosso regulamento, 90% da necessidade da população deve ser atendida. Se é 90%, estamos a falar que simplesmente 10% é que tem que subir por outros níveis. Se calhar 5% para o terceiro nível, que é o especializado. Então é aí onde tem que ter mais recursos financeiros, mais recursos humanos. Então tudo isto está-se a fazer essa inversão. Daí que estamos a fazer um plano estratégico, claro, de longo prazo, para ver como daqui a algum tempo, como daqui a 5, 10 anos, nós vamos ter um serviço de atenção primária robusta. E esse serviço de atenção primária tem como a base da pirâmide o agente comunitário de saúde. Então é nessa perspectiva. Eu gostaria só tocar nessa questão dos lobbies, desta questão dos poderosos. Todos nós vivemos isso. E é uma grande dificuldade. Felizmente para Angola, não digo que somos um país novo, mas conseguimos envolver os decisores, se não mesmo dizer os políticos, escolher o melhor momento, as melhores pessoas e começar a abordar, porque nós até 2015 era impossível falar de desnutrição. Falar de desnutrição era um crime capital. Tinha que fingir que não acontecia. Exatamente, mas hoje não, são os próprios políticos. A gente já viveu isso aqui também, né? Hoje são os próprios políticos que põem na mesa de discussão, que vão à imprensa e começam a dizer isto é um problema, temos que resolver. Isso aconteceu com o tabagismo, isso aconteceu dizer, nós tínhamos uma merenda escolar que era tudo alimento ultraprocessado. Era bolachinhas, era sumo de pacote, era tudo. São os próprios políticos que nós fomos falando, fomos chamando a atenção, dizendo, não tem razão. Isto está a matar nossas crianças, que daqui a pouco serão os adultos. E mudaram. E são eles que disseram, não, vamos fazer uma política nacional que esteja orçamentada e cujo objetivo só tem que ser a alimentação saudável. E chamaram a saúde. Vocês é que vão dizer o que é que vamos dar de alimento a essas crianças. Definam o que é alimentação saudável. Então, nós começamos a trabalhar com os políticos. Tudo bem que isso tem impacto para a economia, mas também tem outro lado bom da economia. Porque o que é que isso está a acontecer? Está a promover a agricultura familiar. As cooperativas começam a produzir mais porque já têm aonde poder vender o produto através do próprio organismo do Estado, que é a educação, que faz o que... Então, isso nós temos que trabalhar. E temos que envolver os políticos. Sei que é difícil, mas temos que ir por esse caminho. Obrigado. Já encaminhar para você, doutor Fernando, até para a gente concluir o programa, e pensando aqui nessa fala do doutor Hilário e da doutora Janete, a gente vinha falando de globalização e de toda essa força de grandes indústrias que tornam alguns países periféricos, né? Porque começamos a nos ver como países periféricos num mundo que é globalizado e que os poderosos não são os periféricos, né? E aí te pergunto qual é a importância do fortalecimento do multilateralismo e não sendo, porque a gente está vendo o caminho contrário nesse momento, da importância dessas cooperações para que esses países se coloquem não como periféricos, mas como essenciais para a saúde de suas populações, né? Sem dúvida alguma, você atinge, digamos assim, o ponto nevrálgico dessa questão, né? É preciso que nós aprendamos a andar de mãos dadas. E mãos dadas não significa você dizer que eu concordo com tudo que você pensa e você diz. Não, mas vamos discutir o que você tem de bom para me ensinar e o que eu tenho de bom para que você possa aprender. Mas eu queria tocar num tema que o doutor Hilário referiu. A questão do financiamento. Nós temos uma política nacional de promoção, mas para você verificar se uma política é realmente efetiva, uma política pública, é preciso ver no orçamento quanto de dinheiro é colocado para que essa política se torne realidade. A promoção da saúde do Brasil ainda é muito pouco financiada, né? E, além disso, temos um modelo de atenção que nem sempre privilegia as ações de promoção como uma prática cotidiana. E para complicar um pouquinho mais essa situação, nós ainda temos o fato de que a intersetorialidade, essa palavrinha mágica que aparece nos tratados, nos artigos, nos discursos,
na prática é muito difícil de acontecer. É complicado você pensar que para fazer ações de promoção, você teria que ter uma integração efetiva de diferentes áreas governamentais e da própria sociedade civil. Então, pensar a promoção da saúde nesses aspectos que nós já abordamos aqui, sem o concurso da agricultura, né, da promoção social, do esporte, do lazer, da habitação, da mobilidade urbana, etc., é uma piada. É impossível que isso vá acontecer. Então, eu acho que os governos, não estou a culpar só o nosso e nem só o que está hoje, são os governos em geral, do Brasil e fora daqui. É questão de política de Estado. Né? Exato. Né? É preciso que os governos estejam atentos para isso. Né? Promoção da saúde não se faz apenas dentro da saúde. Né? Nós, na saúde, em geral, pagamos o preço da falta dessa articulação e que geram resultados danosos para a saúde das pessoas e que impactam negativamente e fazem com que o nosso sistema de saúde seja sobrecarregado. Acho importante a gente terminar o programa com essa reflexão. Eu quero agradecer muitíssimo, doutor Fernando, doutor Hilário, doutora Janete, que prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. E obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados hoje por um dos nossos canais parceiros ou pela grade de programação do Canal Saúde. A gente se vê no próximo programa, sempre com assunto relevante para você, então não vai perder. A gente se vê.